Eu creio que estamos ao vivo. Boa tarde para você que se arrisca a estar conosco hoje, no dia 3 de março. Para você que vai nos assistir em outro horário, bom dia, boa noite, até boa madrugada, que o pessoal não tem dormido muito bem na pandemia. Eu sou Luciano Sattler, da ABED. Hoje tenho a honra e a alegria de estar aqui com a professora Rita Tárcia, professora doutora Rita Tárcia, que é doutora, pedagoga, professora da Unifesp, gestora de educação à distância, é uma das pessoas que mais entende de educação à distância, uma das precursoras no Brasil em termos de ensino híbrido, de qualidade, alguém que sabe tudo. Então, hoje eu vou partilhar aqui esse encontro com a professora Rita. Boa tarde, professora Rita. Olá, Luciano, boa tarde. Boa tarde a todos que estão com a gente. É uma alegria muito grande nos encontrarmos mais uma vez e uma alegria maior poder dividir um pouco do que estamos aprendendo com o professor Luciano, né? O professor Luciano é da área da administração, está na gestão, no ensino superior há algum tempo, né? Não vou contar quanto tempo. Por favor. Atuando na gestão da educação básica. Né? Então, o professor Luciano tem uma visão extremamente ampliada, sistêmica, deste cenário que nós estamos vivendo, que é o ensino híbrido. Então, acho que nesse momento a gente tem algumas experiências para compartilhar, porque acredito, né, tanto ele quanto eu, estamos vivendo junto com vocês este cenário de pandemia e a configuração do ensino híbrido que vem se movimentando e assim como a realidade que a gente vive em constante transformação. Então, vamos refletir um pouco e trocar algumas ideias sobre essa temática. Vamos lá, Luciano? Vamos lá, professora Rita. E nós convidamos vocês a, por favor, mandarem perguntas, observações, discordâncias aí no chat, para a gente tentar, ao final, fazer uma síntese e conversar com vocês. E nós, professora Rita e eu, resgatamos uma produção da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, na qual a professora Rita hoje é diretora, né, administrativa e financeira, e eu sou membro do conselho científico. Nós tivemos uma produção muito rica em 2012, que nós até estamos querendo atualizá-la agora, mas que tem muita coisa boa nessa produção que fala sobre competências para a educação à distância. E nós fizemos uma releitura desse documento aqui para a Semana de Educação Aberta, né, Open Education Week. A ABED, ela é precursora no Brasil desse conceito de educação aberta e flexível, então por isso é importante nós estarmos nesse evento, que é um evento mundial, e a gente resolveu resgatar, fazer uma releitura desse documento com vocês, nesse momento em que todos nós migramos aí, de uma certa forma, para o ensino remoto, há toda uma discussão se ensino remoto é educação à distância ou é simplesmente educação à distância de não tão boa qualidade, isso é outra discussão que a gente pode ter ao final, mas que todo mundo se viu obrigado a entender um pouco mais sobre esse assunto. Eu vou pedir ao Maurício, a gentileza, que possa já partilhar aqui a apresentação, e vocês vão poder ter acesso a essa apresentação. Vai estar na descrição aí do link, depois eu vou mandar para o Maurício. É só você retornar no site da ABED ou nesse link do YouTube, que estará aí o PDF à sua disposição, ou entre em contato conosco e nós vamos ter o prazer em mandar para vocês. Então, a professora Rita e eu preparamos essa apresentação apenas para organizar e resgatamos um pouco desse documento. Competências docentes para o ensino híbrido é o título que nós demos, né? Aqui você tem os nossos nomes, somos facilmente encontráveis, ou no site da ABED, ou no LinkedIn. Se você ainda não é associado da ABED, torne-se associado da ABED. É a mais tradicional, é a mais séria instituição focada em educação à distância, com ênfase científica, mas também de articular os diferentes atores que atuam com EAD, com ensino híbrido. Torne-se nosso associado e você vai ter acesso a muita coisa boa
muita gente boa para te ajudar nessa trajetória formativa na qual todos nós estamos, né? Nós queremos começar com uma definição de ensino híbrido, né? Para não chover no molhado, mas para ficar claro de que nós estamos falando. Entendemos o ensino híbrido como um programa formal de ensino em que o estudante tem parte da aprendizagem elaborada a partir de conteúdo, interações e mediações online. O aluno tem alguma flexibilidade quanto ao tempo, local, ritmo de estudos e sobre as trilhas de aprendizagem a serem cursadas. Parte das atividades é realizada sincronamente na escola ou em outro espaço, sob a supervisão do professor. Por aí você já observa que tem muita gente hoje que acha que está fazendo ensino híbrido, mas na realidade não está. Um dos componentes fundamentais para ser realmente ensino híbrido é a adoção de metodologias ativas. Se não há metodologia ativa, nós não consideramos que é ensino híbrido. Vai ter outro nome. E aí tem uma diferença. O que é ensino híbrido? O que é ensino enriquecido com tecnologia, né? Então, já falamos um pouco do ensino híbrido, na questão da metodologia ativa, da personalização. Se é só enriquecido com tecnologia, os alunos estarão no mesmo lugar, vão estudar da mesma forma, no mesmo tempo, no mesmo ritmo. Os equipamentos são usados para ensino tradicional e as salas de aula enriquecem as experiências tradicionais dos alunos. É uma diferença entre ensino híbrido e ensino enriquecido com tecnologia. Por isso, a discussão que o ensino remoto hoje seria um tipo de ensino enriquecido com tecnologia, mas não é realmente uma EAD de boa qualidade ou um ensino híbrido. E nós temos aí 6 tipos de ensino híbrido. Nós trabalhamos com esses conceitos, que veio de um artigo que eu estou indicando aqui embaixo, brasileiro, uma revisão de mais de 170 artigos científicos para dizer quais são os 6 tipos de ensino híbrido que estão presentes na literatura científica. O primeiro é o suplementar, que o estudante faz o trabalho na sala de aula, junto com o professor, depois continua seus estudos devidamente preparados nos ambientes virtuais. O segundo tipo é o famoso flipped classroom, a sala de aula invertida, em que o estudo é iniciado em ambientes virtuais e, posteriormente, o estudante participa de projetos e atividades na sala de aula física. Geralmente, você reserva o que é expositivo para o online. Luciano, posso pedir só uma licença? Acho claro, que por favor. Como você está com a tela, até a Fabiana está postando aqui, se você puder colocar a apresentação no módulo apresentação e mudando os slides, que fica mais fácil para acompanhar esses tópicos que você está apontando. Espera aí só um pouquinho, então. Então, eu estou fazendo alguma coisa errada. Não estava mudando o slide? Não, querido. Espera aí só um pouquinho. Também, a Lília, o José, eles postaram, mas aí como quando a gente coloca a tela, nem sempre a gente consegue acompanhar. E aí... agora não está no modo apresentação? Não, querido. Então peraí, Maurício, vou precisar da sua ajuda. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilha novamente, professor, por favor. Isso. Deixa eu fazer aqui, porque eu estava olhando no modo apresentação. Desculpa, tá? Enquanto vocês cuidam um pouco dessa questão, eu vou pedir licença para trazer uma questão que a Lília Neves e a Carolina comentaram sobre a terminologia, né? Ensino híbrido, hibridismo tecnológico, educação híbrida. Hoje a gente tem usado muito o ensino híbrido, porque ele está começando a ser trabalhado na ótica do professor. Então, quando a gente trabalha educação, a educação pressupõe um olhar mais amplo, que engloba o ensino, a aprendizagem, e muitos outros componentes do processo educativo ampliado. O ensino híbrido, nós estamos olhando para a construção da situação de aprendizagem a partir do professor. Por isso, o termo ensino está muito forte e vem dessa prática docente, né? E o hibridismo tecnológico, eu acho que é um pouco o que o próprio professor Luciano nos trouxe, que é a educação, a atividade educativa enriquecida com tecnologia, mas não necessariamente com este componente que é um diferencial
da metodologia ativa, que faz com que a gente construa um processo educativo a partir de uma lógica diferente, que não é só usar tecnologia para eu transmitir, expor um conteúdo, né? Então, talvez, eu não sei se ajudou a alinhar, mas a gente sabe que esse termo está aí sendo muito discutido, né, em função das experiências que alunos e professores estão vivendo e dessa relação entre o EAD, o remoto, o uso das tecnologias, o presencial, tá bom? Oi, Luciano. Não, tudo bem. E se você me permite, num grupo que eu participo, até liderado pela professora Lilian Neves, está aqui com a gente, participando, o professor José Pacheco chamou a atenção que ensino híbrido não é uma boa terminologia, né? Primeiro, por causa da ênfase em ensino e não em aprendizagem, né? E que o híbrido, alguns lembram que no agronegócio, quando você compra uma semente híbrida, a planta que ela gera não é capaz de gerar outras sementes, é uma planta estéril, né? Então, mesmo a terminologia, a gente vai ter que repensá-la. Deixa eu ver se agora dá certo aqui o nosso querido PowerPoint, só um instante. Aproveitando aqui, José, eu acredito... Professor Luciano, tenta colocar agora aí no modo tela cheia. Desculpa, professora Rita. Imagina. Eu acredito que o ensino remoto emergencial, ele se aproxima mais desse ensino enriquecido com a tecnologia, mediado com essa tecnologia, porque a lógica neste momento, tá? É de transmissão do conteúdo. Eu acredito que agora, neste novo cenário 2021, a gente já vai lidar com essa situação do remoto com uma perspectiva mais diferenciada, né? Com o uso de outros recursos, com os alunos formando grupos, os alunos trazendo experiências, e aí eu acredito que esse emergencial vai se deslocar e a gente vai ter uma outra visão, né? Acho que é muito desse cenário de transição que a gente está vivendo, de transformação mesmo. Olha, eu vou mandar aqui para o Maurício os slides, porque se continuar dando problema aqui, aí eu vou pedir a ajuda dele para poder... Tá? Mandei para o seu WhatsApp. Deixa eu tentar mais uma vez aqui, se ver se aparece em tela cheia. Coloquei em tela cheia. Ela apareceu em tela cheia ou não? Não. Então eu estou com algum problema aqui. Me desculpem. Alguma coisa na hora que a gente subiu aí 2 minutos eu carrego aqui e já coloco no ar da minha máquina, só um minuto. Bom, então enquanto o Maurício está carregando, eu quero destacar isso. Nós temos, de acordo com uma boa literatura científica, 6 tipos diferentes de ensino híbrido. E como eu estava comentando hoje com um grupo de escolas, é possível que uma mesma turma passe por vários tipos, em vários momentos de aula, por diferentes tipos de ensino híbrido. Eu, no mesmo dia, posso fazer 2 tipos, 3 tipos, dependendo da aula, dependendo do conteúdo, dependendo da turma, né, dependendo do nível que as pessoas estão. Então, você não precisa ficar restrito a um só modelo. E o ensino híbrido agora vai permitir a você fazer um novo tipo de gestão curricular que vai ser muito necessário, especialmente no novo ensino médio, para a adaptação referente à BNCC, ao projeto de vida, ao itinerário formativo, a todas as possibilidades de integração com o ensino técnico profissionalizante. Então, nós não vemos uma maneira de você fazer uma gestão sustentável do novo ensino médio, por exemplo, se você não adotar de forma criativa uma revisão da matriz curricular, e aí vai precisar rever o espaço físico, e com a inserção criativa de diferentes tipos de ensino híbrido para as suas metodologias de sala de aula. Tá? Próximo tipo,
Você conseguiu aí, Maurício? Eu sigo sem o slide. Eu vou seguir sem o slide. Nós temos o terceiro tipo, que é rotação de estudos. Tá? O estudante desenvolve uma rotina em sala de aula, com acompanhamento de professor presencial, e, ao mesmo tempo, ele tem um apoio de professores online para as atividades dele, mas ele está em sala de aula, contando com o apoio de professores online. Esse, inclusive, é um modelo que agora a Secretaria Estadual de São Paulo está adotando, com professores orientadores que trabalham em dupla com o professor da sala de aula presencial. Um outro tipo é o chamado laboratório rotacional, em que se desenvolve atividades em uma sala de aula tradicional, e a sala de aula online pode estar na mesma escola, mas numa outra sala, que é um laboratório de informática. Então, você tem um ensino híbrido que não sai da escola. Isso é extremamente útil, especialmente para quando a gente tem alunos que têm com maior dificuldade de acesso aos recursos tecnológicos necessários para o ensino híbrido. Então, você faz a parte online dentro da mesma escola, usando o laboratório de informática. E, por fim, o penúltimo, que é o híbrido colaborativo síncrono, que caracteriza uma comunicação de sala de aula, né, com apoio aos estudantes presenciais e remotos. Tá? Você vai ter grupos de alunos na sala de aula, grupos de alunos remotos, e eles passam a interagir juntos. Ô, Maurício, eu estou no slide 11, viu? Se você puder passar aí. Então, você tem algumas escolas tentando fazer isso hoje. Pega um professor ao vivo, uma parte dos alunos à distância, mas como não insere um planejamento específico para isso, é só a reprodução de uma aula expositiva, também é um ensino híbrido enfraquecido. E o próximo? E, finalmente, esse tipo que é o dual colaborativo. Você vai criar comunidades de aprendizagem que funcionam com uma grande autonomia, com um grupo de professores, facilitadores, especificamente para o online, para continuarem a discutir os assuntos no ambiente virtual de aprendizagem, além do que acontece na sala de aula. Próximo slide, Maurício. Depois vocês podem entrar nesse meu artigo, é só clicar na imagem aí, dos critérios para o ensino híbrido de qualidade, que está lá no portal da Bet Educar. E aí, desse documento que nós resgatamos, né, que se chama Competências para a Educação à Distância, Matrizes e Referenciais Teóricos, eles iniciam, vamos para o próximo slide, Maurício, e ainda o próximo. Esse documento começa com alguns princípios educacionais orientadores que servem para o híbrido e que servem para a EAD. Próximo, Maurício. Dentre esses princípios, nós queremos destacar que a educação à distância é sempre uma relação de parceria, em que se pressupõe, junto com o crescimento dos educandos, o crescimento dos educadores. Nenhum professor hoje pode deixar de aprender, e talvez esse seja o nosso maior desafio hoje, sermos aprendizes, ainda que sejamos docentes. Outro princípio, ela é um processo educacional, a educação à distância, que, em essência, os valores educacionais ocupam posição preponderante entre as diferentes categorias valorativas que configuram os processos humanos. A ênfase não é a tecnologia, a ênfase é o ser humano. Próximo, Maurício. A EAD como modalidade, ela pede uma equipe com competências multidisciplinares para poder ser realizada, e é uma ação que, tendo educadores e educandos em espaços geográficos diferentes, a comunicação entre eles acontece de forma mediada. E aí, esse nosso documento trabalha algumas competências que eu peço, então, à professora Rita que nos apresente algumas para que a gente possa entender a proposta dessa pesquisa, né, esse relatório de pesquisa que foi publicado por nós.
o seu áudio. Obrigada, Luciano. Obrigada. Os pesquisadores, na época, construíram as competências a partir das orientações do documento da Unesco e criaram 3 categorias: saber fazer, saber conhecer e saber ser em paralelo com saber conviver. Na perspectiva de que quando nós refletimos em relação aos nossos valores, às nossas práticas, nós também influenciamos o grupo em que vivemos e, portanto, a nossa convivência. Por isso, a gente tem aí uma única categoria. Então, vamos falar de cada uma delas nesse momento. Com relação ao saber fazer, você me ajuda, Maurício? Isso. Quando a gente pensa no saber fazer, nós estamos nos referindo ao processo de trabalho, a dimensão prática, a ação. E esta ação, ela é orientada pelo planejamento, ok? Então, vocês vão perceber que o planejamento, ele é extremamente importante porque ele agrega o saber fazer, o saber conhecer, o saber ser e conviver, tá? E o planejamento orienta o desenvolvimento do processo educativo, né? Da construção do curso, da disciplina, da aula, da experiência. Então, quando a gente pensa em saber fazer, o documento, os pesquisadores trazem 4 competências relacionadas ao saber fazer. Uma competência de caráter pedagógico, que diz respeito à prática educativa. Uma competência de caráter tecnológico, relacionado efetivamente com o uso das tecnologias nos seus mais variados formatos, recursos e o que ainda está por vir, que a gente sabe que muita tecnologia está sendo desenvolvida. Uma competência muito importante, que é a comunicacional. Principalmente a comunicacional, usando aí a questão e a dimensão da mediação. E uma 4ª competência, que é a gerencial. Então, vejam, quando eu olho para estas 4 competências, a gente percebe um alargamento das competências docentes e um distanciamento do processo de transmissão de saberes. Quando eu olho para o pedagógico, eu estou olhando para a situação, para a ação educativa na sua totalidade, né? No ambiente, no recurso, no aluno, no processo. Então, sim, vai ser preciso trabalhar com essa dimensão pedagógica, porque ela é nova para muitos docentes. A dimensão tecnológica, ela nos convida a um aprendizado constante. Para eu fazer usando tecnologia, vocês vão perceber que a competência do conhecer demanda eu aprender sobre tecnologia. O fazer comunicacional é exatamente por onde nós nos aproximamos do aluno, criamos o vínculo, expressamos ideias. Então, não basta eu ler o PowerPoint, eu preciso me comunicar com ele, eu preciso elaborar as ideias, conhecer o meu interlocutor, criar mecanismos para que a minha mensagem chegue para este interlocutor e que eu possa receber a mensagem dele num processo dialógico, né? Então, estar na condição de escuta. E a competência no âmbito do saber fazer gerencial, porque como o professor Luciano comentou, a EAD, ela é trabalhada por múltiplos saberes. Então, eu preciso fazer a gestão de diferentes elementos. O professor não é mais o que só domina o conteúdo, ele também precisa dominar o conteúdo. Mas mais do que isso, ele é o arquiteto, e a gente já usou, Marco Silva já usou esse termo, ele é o arquiteto de situações de aprendizagem. E lógico, gente, de novas situações de aprendizagem. Então, para fazer, eu preciso saber. Então, vamos lá, Maurício. Vamos ver aí as competências que nós temos em relação ao saber
conhecer. Para eu fazer, eu preciso conhecer. E aí a gente olha o conhecimento na dimensão do conteúdo cognitivo, aprender, saber sobre, tá? Então, primeiro, os pesquisadores destacam a importância de conhecermos, aprendermos sobre educação. A educação, a sociedade, o contexto sócio-histórico em que ela se insere. Conhecer, aprender sobre o processo ensino e aprendizagem. Entender os processos do professor, os processos do aluno. E, lógico, que trabalhar com o conhecimento do EAD. Né? O EAD, aprender com o EAD. Diferente do que nós fazíamos há algum tempo, eu sou contra ou eu sou a favor. EAD existe, vamos aprender sobre ele, vamos analisar tecnicamente, refletir criticamente. Além do conhecer educação, é preciso conhecer a comunicação, que é uma competência importante no saber fazer. Então, conhecer os aspectos comunicacionais e conhecer as redes sociais, porque a comunicação acontece nas redes, fake news ou não, elas estão ali para nossa análise, para nossa crítica, para nossa reflexão. Então, eu preciso entender como é esta comunicação, o que significa um post, qual é a capilaridade do Instagram. Mas, Rita, oi, mas isso tem a ver com o ensino? Tem a ver com a realidade em que nós vivemos. E eu vou ensinar nesta realidade. E eu preciso conhecer esta realidade. A premissa primeira do planejamento, né, a premissa maior do planejamento é: quem é o meu aluno? O meu aluno é o que vive nesta realidade. E é neste contexto que nós vamos ensinar. Conhecer as tecnologias, recursos tecnológicos, ferramentas, plataformas, o potencial que elas têm, e nesta relação com o recurso, saber trabalhar com os profissionais de tecnologia, porque eu conheço os recursos de uma plataforma, mas eu não opero, porque não é a minha área. Mas a educação à distância, o ensino remoto, nós vamos utilizar o conhecimento de outros profissionais para aprender com eles. Trabalhar com a gestão, com a questão do trabalho em equipe, dos nossos alunos e o nosso trabalho em equipe. Trabalhar com a questão de liderança, com mediação de conflitos. Né? Nós vivemos uma situação aqui conflituosa, né? Subiu a apresentação, o Maurício veio ajudar, né? O Giovanni dando sugestões. Como é que a gente lida com isso? Né? Há algum tempo, eu lembro quando a gente começava, a gente ficava vermelho. Ai, não, deu errado. Vamos gerenciar, é uma nova situação que todos nós estamos vivendo, né? A questão dos conteúdos, claro, conteúdos específicos sobre a EAD, conteúdos específicos da área de conhecimento, né? E a questão da avaliação, não avaliação para atribuição de notas. É um olhar importante, nós vamos, acho que teria uma live aí para nós conversarmos sobre a avaliação, notas, conceitos, experiências e observação de processo, registros, mas nesse momento, esta competência do conhecer é conhecer diferentes processos avaliativos da EAD, do uso dos recursos tecnológicos, dos processos educativos mediados, para que isso possa nos subsidiar com relação ao monitoramento e a uma melhoria do processo. E claro que aqui entra a questão do analytics, né? Como é que a gente lida com os dados no sentido deles serem interpretados e nos trazerem respostas para as dúvidas que nós temos. E por que nós temos dúvidas? Não é a dúvida do conteúdo, é a dúvida do processo, porque o processo é novo. Nós vamos criar novas situações de aprendizagem. Né? Lembrem-se das situações que o professor Luciano nos trouxe há pouco. Vejam, são situações
que talvez muitos de nós, e eu, e acho que o Luciano também, não aprendemos assim. Não fez parte, essas situações não fizeram parte da minha vida como estudante. Então, eu estou aprendendo. E este aprender vem com a minha experiência embarcada, com os estudos que nós, professores, fazemos, com a experiência embarcada que nós, professores, temos, e vem também com o uso dos recursos de avaliação, com o uso dos recursos que o Analytics nos traz, para entendermos como as coisas estão funcionando. E aí sim, nós vamos conseguir ter processos que vão se melhorando, em busca da qualidade, de um resultado mais eficiente e mais eficaz. Tá? Então, o terceiro grupo de competências, saber fazer, vocês percebem que tem relação com o saber conhecer, e o saber viver, ser e conviver, né? Que tem a ver com a nossa vida, com a nossa existência, né? Com os projetos de vida que nós estamos aí construindo e acompanhando os nossos jovens também nessa construção. E em relação, eu vou pedir para o Maurício passar para o outro slide, do saber ser, saber conviver. Esta competência, essas competências, elas são transversais, né? Porque elas perpassam toda a prática, né? E tem relação também com a nossa existência, com a pessoa, com aquilo que acreditamos, com aquilo que somos, com aquilo que vivemos. Tá? Então, de quais competências nós estamos falando? Competências ligadas à visão humanista, a visão do homem, da valorização do sujeito, da pessoa. E quando a gente fala valorização do homem, eu me refiro muito à valorização do aluno, né, das suas experiências, das suas dores, das suas conquistas neste tempo. Valorizar a pessoa do meu colega, do meu professor, que também está tendo novas experiências. Valorizar e respeitar a pessoa do meu gestor, que também está tendo dificuldades e desafios diante do que estamos vivendo. Olhar com uma dimensão da cidadania, do nosso papel neste momento, que é um momento histórico, é um momento importante da história da humanidade e da nossa história como país, como cidade, como comunidade. O respeito, a responsabilidade, a cooperação. Pensar na educação de maneira cooperativa. A educação, o professor Luciano comentou, eu estou há alguns anos na educação, não conta? Mas eu aprendi muito a exercer a docência de maneira cooperativa. Eu não vou dar conta de tudo. Eu preciso dizer, Maurício, me ajude. Luciano, vamos sentar juntos para conversar como vai ser a nossa live amanhã. E, professora Rita? Oi. Você entende cooperativa também com os alunos? Os alunos podem te ajudar a ministrar aula? Com certeza, estava chegando lá. O aluno, gente, eu tenho aprendido com os alunos. Eles têm conhecimentos que muitas vezes eu não tenho, que nós não temos. E quando eu olho para ele, respeito o conhecimento que ele tem, que é diferente do meu. Não é maior, não é menor, não é mais, não é menos. É diferente. Eu vejo jovens vivendo experiências que quando eu era jovem eu não vivia. Ah, Rita, mas tem aqueles, né? Gente, a vida é assim. As pessoas são diferentes e nós estamos vivendo esta diferença neste momento. O que este vírus faz? Ele reage de maneira diferente em cada organismo. Ele age e reage de maneira diferente. Nós não temos mais o controle dos modelos. Por isso a cooperação. É fazer a proposta e ouvir o aluno. É a escuta. É me colocar na condição do aprender, né? E aí vem a criatividade, que é o momento que nós estamos vivendo, né? Alguns dizem que no momento difícil em que
alguns choram, outros criam oportunidades para auxiliar. Então, que a gente possa criar oportunidades para os nossos alunos, para as nossas escolas, para as famílias. E, claro, que essa criatividade vem com criticidade, vem com organização. Lembra do planejamento que eu falei lá no início? Vem com atualização. E aí nós vamos ter um desafio. Eu estou tendo esse desafio. Eu preciso me atualizar. Eu estou fazendo muitos cursos. Tem muita coisa diferente do que eu sei e do que eu aprendi. E que tem me ajudado muito a entender esse tempo que nós estamos vivendo. Tá? Então, já pensando aqui nesse desafio e pedindo ajuda aí para o Maurício nos encaminhar, veja só que o desafio é grande, né? A gente está vivendo aqui a coexistência de séculos. O que seria essa coexistência de séculos, né? Então, assim, eu me reconheço no século XIX. Né? Muitos pensamentos, toda a minha formação, toda a minha história, vem lá do século XIX. Eu aprendi muita coisa que veio na esteira da transmissão, da repetição, né, da reprodução de modelos. Vivemos no século XX, um mercado, um cenário que se modificou, e estamos aqui no século XXI com os jovens, com as nossas crianças. Né, os TikTok, né, Giovana? Que eu já olho para o TikTok e fico pensando, como é que eu construo uma aula com o TikTok? Pera, o que significa isso? Aí você fala, mas Rita, você tem que ir para o TikTok? Eu não tenho, mas é um desafio. Como trabalhar o conhecimento e a experiência que eu tenho nesta nova linguagem, neste novo formato, a competência da comunicação, a competência computacional, né? Como é que eu vou lidar com esses elementos de tecnologia? Então, são novas competências. E essa coexistência de séculos nos desafia muito. E aí vem a minha questão final. Mas só um minutinho, professora Rita. Luciano. Eu estava comentando hoje mais cedo que a teoria que nos embasa para uma escola do século XXI realmente democrática, com ênfase em metodologia ativa, a teoria ela já completou 100 anos. Se nós pararmos para pensar em Vygotsky, Dewey, Freire, Montessori, o que for, toda vez que eu releio aquele manifesto da Escola Nova, lá do Anísio Teixeira, 1930, 32, nós não implementamos aquilo. Assim, você atualiza o português, ele está extremamente atual. Se nós relançássemos o manifesto, nós não conseguimos implementar, ele ainda é um sonho. Então, estamos no século XXI, mas com uma escola que não saiu do XIX. Isso não é discurso, é verdade, não é? E esse é um grande desafio, porque o século XXI está aí, e está indo muito rápido. Então, eu vou pedir para o Maurício colocar o nosso último slide, que é um slide que, para mim, é muito importante, né? Que é quando a gente vê todo esse movimento, a gente fala, não, eu vou deixar tudo para trás. Não, nós não vamos deixar tudo para trás. Nós temos uma história construída e muito aprendizado, muita experiência embarcada. Mas é hora de refletirmos. É hora de refletirmos sobre o que conhecemos, aprendemos, somos, queremos, pensamos e ressignificar toda essa experiência, esses valores. Não é momento de jogar fora, não é momento de abandonar, é momento de revisitar, de ressignificar para agir. E aí sim a gente vai efetivamente transformar. Esta transformação acontece em cada um de nós. Não é na tecnologia, não é no TikTok, não é no podcast, é na concepção que nós temos de quem é este meu aluno hoje capaz de ser e de fazer neste mundo de pandemia, de desafios, de sofrimento, de perda.
é olhar para esse aluno diferente, é olhar para a minha prática aqui, mediada por tecnologia, num quadradinho, e dizer, está valendo a pena porque eu acredito nisso. Não é maior, não é melhor do que o presencial, é diferente. Explorar o que existe de diferente. É esta predisposição que efetivamente eu acredito que vai transformar a educação. Não é lei, não é teoria. As teorias já existiam, gente. A gente já sabia. Bauman falava de uma sociedade líquida que já está virando vapor. A gente já tinha ouvido Morin falar. A gente já ouviu Piaget, Vygotsky, Levi já falava. Ok, teoricamente nós sabíamos. E em março do ano passado, ficamos todos aturdidos porque tudo se modificou. Então, agora eu acredito que é hora de viver este momento único e fazermos a nossa história e auxiliar efetivamente os nossos alunos, as suas famílias, a comunidade em que a gente vive, fazendo uma ação, realizando uma ação que seja transformadora. Esse, acho que é o desafio para nós, educadores, neste mundo que estamos vivendo, e que, para nós, aqui em São Paulo, acaba de ser decretada bandeira vermelha. Então, é grande. Era isso que eu queria compartilhar. Gente, vamos lá conversar? Vamos. Maurício, pode tirar a apresentação, por favor. Bandeira vermelha com escola fechada ou escola aberta? As escolas passam a funcionar com todos os cuidados sanitários e está na categoria junto com os templos, igrejas, como algo prioritário. Entendi. Professora Rita, você que é uma grande estudiosa, sabe muito, muito de teoria, muito mais que eu fico pensando assim, os nossos colegas e as nossas colegas, né, algumas em memória, que escreveram esse documento, esse relatório de pesquisa, dessas competências que ali estão, existe alguma que a gente pode dizer, não, essa é um grupo de competências e habilidades específicas para a EAD que não se aplica no presencial? Ou você acredita que elas são comuns? Ou, digamos, se a educação presencial, se o ensino presencial tivesse se atualizado, ele obrigatoriamente aplicaria essas competências? Sim. Ou ela é realmente diferente? Como é que é a sua visão? Olha, a minha visão é que elas trazem uma dimensão do EAD, elas porque o professor Lito orientou, mas eram 4 pesquisadoras muito queridas e que eu tenho muito respeito por elas, muito carinho, né? 2 em memória, que eu espero que estejam felizes com a possibilidade da gente compartilhar esse estudo que elas realizaram. Mas, na época, nós estávamos discutindo a relação EAD com o presencial. E assim como a história do EAD, a esteira vem do presencial, e nessa esteira de presencialidade entram as competências específicas do EAD. Então, falar de uma competência tecnológica há uns anos atrás era muito relacionado com a questão da educação à distância, né? Porque a nossa tecnologia ia até o projetor multimídia, ia para o PowerPoint, ia para os projetores, mas hoje não. Hoje a gente está falando de uma outra dimensão tecnológica que passa pela educação à distância, mas que neste cenário 2020, 2021, eu entendo que está entrando também no que nós consideramos educação presencial. E acho que esses modelos tendem a se misturar até que eles se acomodem, né? Eu acho que vai chegar um momento, como a gente comentou aqui, que eu não sei mais se é EAD, se é remoto, se é presencial, é uma construção de situações de aprendizagem que contemplam diferentes experiências, e aí está a riqueza deste momento, né? Porque a gente, quando constrói essa situação, e aí eu vou pedir licença para usar um pouco da minha visão pedagógica, algumas situações precisam ser presenciais,
E eu tenho que olhar para os objetivos e competências para dizer, este momento é presencial, este momento é à distância. Como eu vou articular os meus alunos que estão presencialmente com os meus alunos que estão de maneira remota? Então, é você construir situações de aprendizagem usando diferentes recursos. E por isso eu entendo que são ações transformadoras, porque é muito diferente do que a gente um dia pensou. Mas eu acho que as competências, elas vêm na esteira do presencial, se especificam na esteira do EAD, e agora elas trazem aí uma dimensão híbrida. Uhum. E com, por exemplo, essa discussão que teve nos últimos, 15 anos, com aquele professor canadense tentando estabelecer uma nova teoria da aprendizagem, que ele chamou de conectivismo, né? Eu li, reli, treli, assisti, tivemos, acho que com ele até umas vezes. No CAED. Do CAED, né? Você acha que aquilo se sustenta como uma teoria nova ou é uma releitura com termos novos de uma teoria já existente? O professor Luciano está desafiando. É uma dúvida minha, sim. Eu trabalho muito a partir da leitura que a professora Maria da Graça Nicolette Mizukami traz com as abordagens que ela chama de ensino, né? Em que ela traz a visão da sociedade, da educação, da escola, do professor, do aluno, e compara. De ser humano, todas as concepções. Isso, desde a concepção macro até a especificidade dos componentes do processo educativo. E ela traz aí a visão mais tradicional, tecnicista, humanista, aí como o agente de transformação, e a partir daí a visão cognitivista e a sociocultural. E eu lembro uma ocasião, e acho que a gente está aqui entre amigos, né? Eu lembro uma ocasião que eu fui convidada para uma banca de doutorado em que o candidato falava da EAD como se fosse uma nova abordagem. E naquela época, eu conversei com a orientadora, pedi para não participar, porque eu não partilhava dessa visão. Para mim, a educação à distância é a modalidade, é o meio. Eu posso ter uma educação à distância tradicional, eu posso construir uma situação muito tecnicista, em que a gente tem lá o condicionamento, a estrutura. Eu posso ser muito humanista, né, numa visão cognitivista, e até uma visão sociocultural com grupos, comunidades, enfim. Então, eu não partilhava dessa visão. Porém, quando eu vejo a contribuição do conectivismo, eu vejo que eles trazem uma visão de mundo diferenciada, de sociedade, de conhecimento, do papel do aluno, do papel do professor. E, para mim, o que chama a atenção é que eles trazem também um conceito de aprendizagem diferente. Então, eu estou fortemente inclinada a considerar que é uma abordagem emergente, sim, porque quando ele define a aprendizagem como a capacidade de identificar o problema, buscar a solução na rede, conectado, e resolver o problema, é um conceito de aprendizagem que, para mim, faz sentido e que pode mudar muito a nossa prática educativa, e também porque eu vendo as crianças e os jovens, eu percebo empiricamente que eles têm esse movimento. Ele tem um problema, ele vai buscar a solução e ele resolve, seja nos grupos que ele frequenta, seja nas redes, seja na própria internet, no Google. Então, eu tenho uma tendência, acho que seria um estudo bem bacana a gente analisar se de fato é uma nova abordagem. Excelente. E eu conheci a professora Mizukami por ser intermédio, então li, já reli e uso muito, viu? Deixa eu fazer um comentário, pedir licença aqui para o Giovanni, que eu faria um trocadilho, sabe? O Giovanni colocou aqui a questão dos recursos tecnológicos, quando a gente estava falando do TikTok, do podcast, e ele
sugeriu, né, que a gente conheça esses recursos para ver se eles se adaptam à nossa aula, né? Eu não sei se é uma questão de adaptação. Eu acho que é uma questão de transformação, mais do que adaptação. Mas fica aí só compartilhando e agradecer aí o Giovanni. Não, mas espera aí. Se é transformação, então significa assim, repensar o nosso momento de encontro com o aluno a partir das possibilidades dessas tecnologias, né? Pensar a relação com o nosso aluno e buscar possibilidades nessa tecnologia. Eu não acho que é a tecnologia que vai orientar a minha ação, mas se eu pensar na minha relação com o aluno de forma diferente, eu vou poder ver possibilidades em vários recursos que eu talvez inicialmente não via. Olha, o professor Munhoz está perguntando aqui se tem questionado muito se os professores estão preparados para essa nova realidade, ensino virtual. Mas será que os alunos estão? O que você acha, professora Rita? Eu acho que nós estamos no olho do furacão, Munhoz. O que eu quero dizer com isso? A gente está vivendo a coexistência de quase 3 séculos. Então, e por isso a diversidade. Eu acho que nem tudo, nem todos estão preparados. Mas muitos estão. E por isso é uma construção muito coletiva, né? Alguns alunos estão, mas estão na vida, não na escola. É muito interessante isso. Os alunos, eles trabalham no cotidiano deles de uma forma diferente do que na escola. Eu não sei se a escola está preparada. Eu não sei se o professor está preparado. Talvez alguns de nós estejamos sensíveis. Eu estou indo atrás, porque eu sinto que eu não estou plenamente preparada. Mas a gente está num processo, por isso eu acredito muito, Munhoz, no coletivo, né? No estarmos juntos, descobrindo juntos, respeitando, acertando e compartilhando, né? O aluno pode trazer uma experiência muito bacana que, valorizada com a minha experiência, a gente potencializa. Mas se eu tenho medo de ficar assim, quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. Então, enquanto o aluno não está preparado, nós, professores, também não podemos fazer. Enquanto nós, professores, não fazemos, o aluno também não muda. E aí fica essa sensação do tudo preparado, mas nada feito, sabe? Eu acho que a gente não tem mais tempo para isso, Munhoz. Por isso a transformação é uma escolha individual. É arregaçar a manga e falar, vamos junto. E se ele não está preparado, esse aluno não está preparado, poxa, a nossa ação é educativa. Vamos conversar com ele. Vamos ver por que ele não está preparado e como que eu posso ajudar. Ele, o meu colega, a família, né? Eu acho que é um movimento que está acontecendo. Nós temos aqui uma observação da professora Lilian. E professora Rita, em São Paulo, viu, gente? Toda vez que eu tinha alguma dúvida pedagógica, eu ligava para a professora Rita. E no Horizonte, toda vez que eu tenho uma dúvida pedagógica, eu ligo para a professora Lilian, sabe tudo aqui, viu? Um dia você precisa conhecê-la, viu, Rita? Ela vai ainda entrar na... Marquei aqui, viu, professora Lilian? Vamos marcar um café, gente. E ela está dizendo aqui, olha, a tecnologia que sugere uma estratégia, ou a minha estratégia que escolhe uma tecnologia, ou quem sabe os dois caminhos sejam válidos. Eu acho que você já apontou um pouco que tem mais... Pode ser os dois, mas eu acho mais que a minha estratégia vai selecionar uma tecnologia, né? E a minha estratégia aí eu estou pensando no princípio pedagógico, que eu acho que faz sentido, né? A minha estratégia, ela vai indicar um recurso. A minha estratégia é orientada pelos meus objetivos e conteúdos. Então, para mim, eu pensar na intencionalidade da ação educativa é o passo para a escolha das possibilidades de estratégia e tecnologia. Eu queria pedir, Rita, que você desse um testemunho. A gente estava comentando um pouco antes, né, numa determinada instituição que você atua,
E durante muitos anos, você ou eu e outros tiveram a experiência de falar sobre educação à distância e ser o pior dos rejeitados, né? Assim, a pior, alguém maldito, né? Que se deveria evitar esse povo da educação à distância. E agora, com essa mudança aí forçada que a pandemia trouxe, acho que nós nunca fomos tão acionados, né? Então, para quem está aqui com a gente participando e que às vezes está sofrendo lá, porque começa a falar de coisas que o status quo rejeita, qual a sua palavra de encorajamento? Porque, pela nossa experiência, quem antes apanhava muito, há 10, 15 anos atrás, hoje é quem mais tem contrato, quem virou reitor, pró-reitor e que está no comando das instituições. Você acha que isso vai acontecer um pouco também na educação básica? Esses grandes inovadores, se forem competentes, vão achar esse espaço? Eu acredito que sim, Luciano, mas eu quero dizer que o sofrimento ensina muito. Vocês imaginem uma pedagoga, na minha época, a carreira da educação era pedagogia, mestrado e doutorado na área da educação, e atuar na área da educação básica. O meu mestrado, o meu doutorado, eu fui para a área da linguística, eu tive que fazer disciplinas na graduação para poder compartilhar, não foi fácil, né? Eu tinha professores que declaravam que eles não iam me avaliar positivamente porque eu não podia ser uma doutora na área deles. Então, não foi fácil. E quando eu passei a trabalhar com a educação à distância, isso foi nos anos 90, a convite de um coletivo de professores do curso de Ciência da Computação, né, o Marcelo Turini, hoje ele está aí na região de Mato Grosso. Ele falou, já que a gente tem uma pedagoga aqui e nós estamos trabalhando com plataformas, que tal a gente conversar? E foi por aí que eu comecei a trabalhar com EAD. Não era fácil, porque na educação básica, eu ainda atuava na educação básica nessa época e eu era, assim, muito, muito criticada. Eu tinha exemplos muito significativos e acho que um pouco dessa crítica exigiu que eu trilhasse um caminho de muito estudo, de muito, muito cuidado. Então, eu entendo que na educação básica, esse cuidado deve ser ainda maior. E que todas as discussões aconteçam a partir de uma reflexão crítica, sistemática, com fundamentação, com estudo, porque a criança merece todo o cuidado. Os recursos tecnológicos, eles atuam de maneira diferente nos processos de ensino e de aprendizagem com as crianças, com os jovens. Então, é um momento em que nós precisamos estudar, compartilhar, trabalhar com evidências que possam trazer a segurança para as pessoas. Muito da resistência eu respeito, porque eu entendo que está relacionado com a insegurança. Então, na medida em que a gente compartilha evidências, traz referenciais, discute de maneira consistente, a gente vai superando aos poucos. A gente não dorme de um jeito e acorda de outro. É processo. E esse processo é de aprendizado para todos. Perfeito. Nosso tempo aqui está esgotando. A professora Betânia, os alunos que não possuem recursos, professora Betânia, os recursos hoje para a questão digital vão ter que ser providos pela escola ou pelo poder público, assim como a escola em si, ter lá as suas provisões para as pessoas poderem estudar. Não dá mais para ficar fora desse mundo, né? Essa é a minha opinião. E o professor Giovanni está falando, olha, se pudéssemos pensar em como os alunos aprendem e não em como ensinar, né? Tem até um livro, viu, professor Giovanni, maravilhoso, você deve conhecer, publicado pela editora Senac, que chama Senac São Paulo, Como as Pessoas Aprendem. Eu recomendo. E que todo educador devia ler. E isso que a professora Rita falou, eu acho que é fundamental. Eu não me formei em pedagogia. Quando eu comecei a sofrer as resistências normais na implantação da EAD, há alguns anos atrás, eu falei, eu vou ler.
E eu comecei a ler todos os clássicos, Piaget, Vygotsky, Dewey, e fui, ó, quem que eu devo ler? Montessori, ó, tudo que você imaginar eu li. Mizucamo. Hã? Mizucamo. Até Rousseau eu fui. Então, assim, Aristóteles, Sócrates, mas fui no clássico, para poder chegar com algum conhecimento, saber. E aí eu descobri que muita gente que falava deles, na verdade, fala, mas não respeita o que eles dizem, né? Por isso que a mudança não aconteceu. Luciano, eu queria só fazer um comentário com relação à pergunta da Betânia e agradecer. E eu vou falar para você, Betânia, não como gestora, mas como professora. Eu entendo que quando a gente pensa na situação de aprendizagem, nós somos responsáveis por ela. Então, a gente sabe que os recursos devem acontecer, que devem chegar, que a tecnologia está chegando, ok. Mas cada qual sabe da sua comunidade, do seu aluno. E se ele tem dificuldade, eu acho que o nosso desafio não é de esperar que o recurso chegue, mas é de buscar alternativas para que este jovem possa estudar e possa viver essa experiência, apesar dele, naquele momento, não ter aquele recurso específico, né? Normalmente, a gente pensa numa comunidade, mas, às vezes, um ou outro não tem. E aí, como é que a gente pode contribuir? Né? Eu, nessa pandemia, acompanhei algumas experiências, por exemplo, uma rádio comunitária, que os professores combinaram, e durante um período da rádio comunitária, eles transmitiam a aula. Eu soube de locais, comércio local, que destinou lugar específico para as crianças, para os jovens terem acesso à internet. Então, acho que se nós somos influenciadores na comunidade em que estamos, se ele não tem recurso, vamos procurar esse recurso. Me angustiou demais ouvir nas universidades os professores dizerem: os alunos não têm tecnologia, por isso nós não vamos dar aula. E tem alunos que ficaram um ano sem aula. Para mim, isso não me incomoda. Sabe? Eu acho que a gente tem que arregaçar a manga e buscar. E aí eu estou te falando de professora para professora. Eu sei que não é o olhar da gestão, não é um olhar de gestão. Mas eu acho que o compromisso do educador é educar e buscar. E eu acredito que a gente pode. Uhum. Obrigado, professora Rita. Olha, gente, vocês têm aqui nos comentários os slides que nós preparamos carinhosamente para vocês, que esperamos que ajude. Também está aí o link do documento que nós resgatamos hoje, que a ABED produziu há 9 anos atrás, e que ainda a maior parte é extremamente válida, merece uma atualização, mas é um documento riquíssimo. E esperamos que essa discussão tenha colaborado aí com a sua jornada formativa, como tem colaborado com a gente. A ABED está à sua disposição, torne-se associado da ABED, entre em contato com a gente, fortaleça essa comunidade para a gente mudar a educação brasileira em benefício da sociedade e dos nossos alunos. Professora Rita, quer deixar uma última palavra? Quero, sim, dizer que foi uma honra estar aqui com vocês, com o professor Luciano, vendo aqui diferentes regiões desse país, e nestes anos eu acredito na educação à distância, porque é este fazer de cada um de nós, em diferentes lugares deste país, que a gente vai poder fazer a diferença, especialmente para os nossos alunos. Então, eu desejo um ano de muita força, de muita coragem, de cuidados, mas de muita transformação. Que vocês possam se realizar diante do olhar que brilha de cada jovem e de cada criança. Muito obrigada. Amém. Eu concordo com a professora Rita. Tudo de bom para vocês. E nós vamos parando aqui. Um abraço bem forte a todos e todas. Até lá no sertão da Bahia. Um abraço para você. Deus te abençoe aí. Tem até Amazonas, eu vi, Bauru, Campinas. Muito gostoso, gente. Obrigada de coração. Tenham todos um bom ano.